meus queridos amigos, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma quinta-feira, nossa pílula noturna, inspiradora do bem. Luz e paz, você já sabe sempre, para o seu coração, para a sua vida. No nosso Pinga Fogo do Mundo Moderno, você manda suas dúvidas com todo carinho pra gente, lá no nosso site, pessoal, institutonamastê.com.br, a maneira mais fácil de você mandar as dúvidas, elas chegarem aqui para mim, tá bom? E é uma honra, uma alegria poder responder para vocês. Hoje, eu queria conversar a respeito de relacionamentos tóxicos entre pais e filhos. Tem muitas perguntas ligadas a essas questões, muitos pais sem entender o que passam com os filhos e muitos filhos, por sua vez, também sem entender a dificuldade que tem com alguns pais. Bem, vamos voltar na base, né? Qual que é a nossa base? Quem é a família? Nós aprendemos com o mundo maior que a nossa família é a nossa grande escola. É nela que nós retornamos com a anuência divina, matriculados para aperfeiçoar a nossa alma na aprendizagem celeste do amor. É na família que a gente encontra o apoio inicial, o carinho, a força, não é, gente, o discernimento, mas muitas vezes também é na família que a gente encontra grandes dificuldades, animosidades e provas, muitas provas. Lógico que cada família é uma família. Literalmente, cada um de nós tem uma família que precisa, né? Nem que merece, é que precisa. Porque muitas vezes você merece ter uma família linda e maravilhosa, mas de repente você precisa treinar o seu amor. E aí a providência divina te coloca em contato com alguns irmãos de jornada que vão se alimentar do seu amor, da sua doação. A gente vê muito isso com mães e pais que se doam muito, ou alguns filhos que se doam de uma maneira linda, né? Mesmo que não tenham problemas de relacionamento específico com os outros, né? Não brigam, mas claro, são muitas vezes assim, pessoas que quase que abdicam, não raro, de viver para si por causa dos seus parentes. E ainda assim são felizes, apesar de tudo e da dificuldade. Então são almas boas, que mesmo merecendo uma família maravilhosa, crescem ainda mais aos olhos de Deus porque se doam de uma maneira linda, né, para esses que tanto ama nesse momento que precisam da sua ajuda. Mas nós temos também aquelas situações típicas, né, dos relacionamentos tóxicos mesmo, em que as pessoas brigam umas com as outras, dizem que se detestam, não gostam de estar junto consigo. E aí fica a lição que não está sendo aprendida, que é o quê? Por que é que eu estou com essa pessoa do meu lado? Por que que eu tenho esse irmão que eu não me dou bem com ele? Por que que eu tenho essa mãe ou esse pai que me incomoda tanto? Por que que eu tenho esse filho ou essa filha que está, sabe, me desafiando tanto? Pode ter certeza que a resposta está no passado. Pode ter certeza que não é por acaso. Pode ter certeza, gente, que o nosso passado se faz presente através das oportunidades do crescimento espiritual, do discernimento que a gente precisa fazer nas nossas vidas e que a gente sabe que não é fácil esse discernimento ser feito. Ele vai ser feito com vivências, com aprendizagem, com amor, com dedicação. Então, para a gente vencer esses relacionamentos tóxicos dentro da família, o Evangelho nos mostra a importância da gente trabalhar em nós mesmos primeiro a tolerância, o carinho e a compreensão, de você vibrar de verdade pela recuperação, né, do seu parente difícil, de você, né, procurar na medida do possível tentar entender o que vai na alma desse parente ou desse amigo que te incomoda tanto, o que é possível você fazer que está ao seu alcance, né, que não te fira internamente, mas para você se aproximar da alma do outro, o que é possível fazer para perdoar, né, o que é possível fazer para compreender e também para ser firme, né? Vamos combinar que muitas vezes um relacionamento tóxico acontece porque você deixa a outra parte, né, ir muito além de onde ela deveria, porque pela falta de firmeza da nossa parte. Não foi o próprio Jesus que ensinou que o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não? Então acredite que falar não de maneira firme, muitas vezes, gente, é a melhor coisa que você pode fazer por quem você ama, porque pode fazer a pessoa acordar para a vida e perceber que ela está ultrapassando os limites. Entende? Então, são questões muito delicadas, mas que precisam ser sempre amadurecidas no caminho do amor e do respeito. Imagina só você viver dentro de um ambiente de raiva e rancor. Não faça isso. Ah, mas meu pai não me ajuda. Ah, mas o meu irmão é desse jeito. Gente, ainda que ele ou ela faça isso com você, seja você a luz que ilumina a escuridão. Porque se você for escuridão que alimenta outra escuridão, tá todo mundo complicado na situação.
Concorda? E vamos combinar? Quem que está escutando as pílulas do Evangelho? É você. Quem que assiste o Evangelho no lar? É você. Quem que está interessado em aprender mais sobre a espiritualidade? É você. O que isso quer dizer? Que o seu coração já está mais aberto. Pô, Ricardo, isso quer dizer então que eu tenho que sofrer mais? Não. Quer dizer que se você conseguir amar mais, o resultado maravilhoso que você vai ter na sua vida, sem dúvida alguma, vai ser muito maior do que o que você pode supor. Então confie na bondade divina e no tempo. Não deixe de amar, não deixe de fazer o que te cabe para construir uma existência mais harmoniosa e feliz, mesmo que as pessoas perto de você não estejam ajudando muito. Você vai ver que o relacionamento lindo de hoje era o relacionamento tóxico lá do passado que foi curado. E o relacionamento tóxico de hoje vai ser, com a graça de Deus, o relacionamento abençoado de amanhã, né? Quando ele for curado também. Tá bom? Gente, só lembrando, daqui a pouquinho, que amanhã, né, nós vamos ter sexta-feira tratamento à distância. Estou te esperando às 10h30, com muita honra e carinho, pra você poder participar junto com a gente. Aproveita, assiste a reprise se você não assistiu. A gravação tá lá do nosso Liberdade Financeira de ontem, que foi maravilhoso. Quem assistiu gostou demais. E a gente está perto, né, desse projeto finalizar. Falta só uma semana, eu espero que vocês aproveitem bastante. Tá bom? Fica com Deus então. Muita luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.